Olá, eu sou a professora Renata e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a primeira lei de Mendel. Gregor Mendel nasceu em 1822 na Áustria e estudou matemática e ciências naturais antes de entrar para um mosteiro. É lá que ele fez vários experimentos com plantas e aí, nessa época, ainda não se tinha ideia de toda a estrutura do DNA, genes e cromossomos, por isso ele é considerado o pai da genética, porque foi ele que descobriu vários conceitos, determinou vários conceitos para que desse início ao estudo da genética. O que ele fez, então? Ele cruzou ervilhas puras verdes com ervilhas puras amarelas e analisou os resultados. A geração P, que é um cruzamento entre essa ervilha amarela e verde, deu resultados de ervilhas amarelas. E ele pensou, por que as ervilhas verdes, da cor verde, não sobressaiu sobre a amarela? E resolveu cruzar essa geração F1, que foi produzida a partir do experimento dele, cruzou e esperou os resultados. A geração F2 veio com 75% de ervilhas amarelas e 25% de ervilhas verdes. Com isso, ele percebeu e analisou e disse que algumas características eram dominantes. Então, nesse caso, dominante foi a cor amarela e recessivo a cor verde. Observando que na geração F2 a proporção de sementes amarelas para verdes era de 3 para 1, ele concluiu que a cor das sementes era determinada por dois fatores. Esses dois fatores são representados por letras. A letra que representa o fator recessivo é sempre minúscula, e a letra que representa o fator dominante é sempre maiúscula. Então, aqui no caso, a gente tem um gene dominante que pode vir em dose simples. Então, quando eu tenho dois genes, um vindo do pai, outro vindo da mãe, se eu tiver um desses genes dominantes, o que vai dominar sobre o outro é a característica que está se expressando através desse gene. Então, o gene dominante ele pode vir em dose dupla, então pode ser azão, azão, ou azão, azinho, vezão, vezão, ou vezão, vezinho, pezão, pezão, ou pezão, pezinho. Essas são as letras, mas a gente pode usar vários tipos de letra. No caso, quando ele foi falar de ervilhas, ele usou vezão, vezão, ou vezão, vezinho. No caso aqui, a dominância é de cor amarela, então quem tinha essas duas características, uma vinda do pai, uma vinda da mãe, seja vezão, vezão ou vezão, vezinho, o caractere vezão era um gene dominante. E o recessivo é quando vinha os dois genes recessivos, ou seja, os dois alelos com a letra minúscula. Precisa estar em dose dupla para que se torne ativo. O que isso quer dizer? Que a cor, por exemplo, verde das ervilhas só apareceu quando veio a dose dupla desse gene recessivo, uma vindo do pai, outra vindo da mãe. No caso das ervilhas verdes, ele chamou de vezinho, vezinho. A gente pode também analisar com outras letras. Aí, ele também percebeu que as letras representavam os genes que poderiam ser iguais ou diferentes. Então, quando vinha um indivíduo que possuía um único tipo de gene, ele chamou de homocigoto. Então, azão, azão, ou azinho, azinho, vezão, vezão, ou vezinho, vezinho, pezão, pezão, ou pezinho, pezinho. E heterozigoto, aquele indivíduo que possuía os dois caracteres diferentes. Então, azão, azinho, vezão, vezinho ou pezão, pezinho. No caso aqui, sempre um heterozigoto vai vir com a característica dominante. Então, olha só, é de novo o resumão sobre o que ele fez, a geração P. Então, olha lá, ele nomeou a ervilha verde de vezinho, vezinho,
A ervilha amarela pura da geração P, vezão, ou seja, ali a gente tem um cruzamento de homozigotos, a ervilha verde recessiva e a ervilha amarela dominante. O resultado da geração F1 deu 100% amarelas ali. A gente tem vezão-vezinho, ou seja, um heterozigótico e que tem a característica do vezão, então é dominante, a cor dominante é amarela. Quando cruzou na autofecundação, esse casal heterozigótico, vezão-vezinho, que foi o resultado da geração F1, que foi a geração F1, gerou de resultados a geração F2, onde eu tinha um vezão-vezão com esse cruzamento, dois vezão-vezinho, dois heterozigóticos e um homozigoto recessivo, que era da ervilha verde. Analisando as características, 75% eram amarelas e 25% é verde. Como que faz esse cruzamento? Você pode usar, você pega as características da geração parental e divide numa tabela, num cruzamento. Então, vezão, vezinho, vezinho. Pego a coluna e a linha, coluna e a linha, coluna e a linha, coluna e a linha. Aqui a gente percebeu que a gente vai ter um resultado de 100% com a característica amarela, que foi o cruzamento que ele fez da primeira vez. Então, todos 100% cores amarelas, porque o vezão veio, é dominante da cor amarela. No segundo caso, que ele pegou as duas gerações de autofecundação, eu vou separar vezão, vezinho, vezão, vezinho, e vou cruzar sempre coluna, linha, coluna com a linha, coluna com a linha e coluna com a linha. E vocês perceberam que aqui a gente tem 3 dominâncias, ou seja, 75% da cor amarela e uma recessiva, 25% verde. E a gente daí, a partir disso, né, dessas características, desses alelos, homozigoto, dominante, então, todas as letras, esses pares de genes que identificam a carga dos genes desses indivíduos, a gente chama de genótipo. Genótipo é a carga genética do indivíduo. Então, sempre que pedir um genótipo, você vai analisar ele como azão-azão, azão-azinho, azinho-azinho, ou os Vs ou o P, como está aqui no exemplo. Então, azão-azão, lembrando que é um genótipo de um homozigoto dominante. Azão-azinho é um genótipo de um heterozigoto. Azinho-azinho é o genótipo de um homozigoto recessivo. E a gente tem o fenótipo. Fenótipo, pensa no F do fenótipo. São as características físicas apresentadas e resultantes do genótipo. Então, aquele genótipo, azão-azinho, vezão-vezão, identifica qual vai ser o fenótipo ou qual vai ser a característica daquele indivíduo. Se ele vai ser destro ou canhoto, se ele vai ser ervilha amarela ou verde, se o rato vai ser cinza ou branco. Nas imagens aqui a gente está vendo flores de várias cores, pássaros de outras cores. Então, provavelmente o genótipo desses indivíduos, desses seres vivos, da planta ou das aves ou do rato, identificam o fenótipo deles, faz com que esse genótipo caracterize algo físico. Pensa sempre no F, fenótipo, o G, genótipo, gene, F, fenótipo, característica física, tá? Então, olha lá, fenótipo, mais exemplos, canhoto e destro, ervilha verde, ervilha amarela, rato cinza, rato branco, isso é o fenótipo. Características físicas, mas que são provenientes do seu gene, do seu genótipo, com o ambiente também. E hoje é por isso, hoje é só, por isso é só hoje. Obrigada e até mais.